O anime Chainsaw Man, ou como os íntimos conhecem, o anime do cara de cabeça de serra elétrica que estreou nessa semana tem levantado um monte de discussões, elogios e críticas. Afinal, dada a singularidade dessa obra, é inegável não admitir o hype que ela vem conquistando, não é mesmo? Por isso, ao invés desse vídeo ser mais uma review comum sobre o primeiro episódio da série, a ideia é abordar uma visão mais médica sobre o enredo e, é claro, que ao clicar no vídeo, você, meu amigo, deve estar esperando algum tipo de comentário sobre a venda do testículo do protagonista, então, se prepara que esse conteúdo é pura insanidade. Se você não conhece aqui o MedTudo, onde medimos tudo sobre a medicina, já aproveita para se inscrever que tem um monte de conteúdo que analisa animes por uma ótica médica. Pensando no tema de hoje, para contextualizar pro pessoal que talvez ainda não tenha assistido ou lido o mangá, Chainsaw Man aborda a vida de um protagonista que caça demônios com seu demônio de estimação, a motosserrinha que mais parece um cachorrinho esperto, sabe? Pois bem, nosso personagem, como é apresentado no episódio, tem que honrar uma dívida milionária, o que em parte explica o motivo pelo qual ele exerce essa profissão de caçador de demônios. Porém, visando diminuir um pouco o saldo dessa cobrança, esse herói vendeu algumas partes do seu próprio corpo para levantar uma graninha extra. Até aqui, é compreensível que ele tenha vendido um de seus olhos, já que poderia ser usado para um transplante de cristalino, por exemplo, ou a venda de um de seus rins, possivelmente transplantado em um paciente com insuficiência renal grave. Enfim, o que mais chamou a atenção do pessoal com certeza foi a venda de um de seus testículos. Isso mesmo, galera. O cara estava tão no fundo do poço que vendeu um testículo, e pior que nem pagaram tanto para ele. Ainda nem dá para saber se foi vendida a famigerada bola esquerda. E se você não sabe do que eu estou falando, principalmente as nossas espectadoras, aproveita para dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui na sua tela, já que nele eu explico essa questão um tanto quanto delicada. Voltando ao assunto, não sei vocês galera, mas a primeira coisa que eu pensei ao assistir a essa cena foi qual seria a utilidade de vender esse órgão e por que algum maníaco o compraria. Algo que é bem interessante na verdade, pois, atualmente, já existe o transplante de testículo, sendo que este é até relativamente antigo para falar a verdade. Muitos talvez não saibam, mas esse tipo de transplante fora realizado algumas vezes na história recente a fim de reabilitar genitálias masculinas disfuncionais ou inexistentes. E, embora haja questionamentos sobre a viabilidade dessa cirurgia, é legal comentar que ela é totalmente possível, dada a acurácia da equipe que realiza esse transplante em revascularizar a região e iniciar a terapia imunossupressora. Nesse aspecto, qual será a razão então de não ouvirmos falar tanto do transplante testicular? Há uma resposta para isso também, gente. Afinal, esse transplante em si é muito difícil de ser realizado não pelo problema de achar doadores compatíveis em si, mas manter uma ética para o processo. Ou seja, vários países ainda não regulamentam essa prática em virtude de não estabelecerem um viés ético ao seguinte dilema, de que o doador do testículo não só é um doador de órgãos, como também um doador de esperma conflituoso, já que, por já estar morto, talvez não consentiria com o receptor poder ter filhos que carregam o seu material genético. Isso daqui é muito doido mesmo. Não é à toa que pensando na reconstrução do saco escrotal, o tratamento de escolha ainda é a adição de próteses para manter a estética da região. Pessoal, olha como um simples episódio desse curioso anime despertou uma reflexão tão distópica. E, se você estiver gostando, não pula o vídeo ainda não, que tem mais um fato médico legal de se discutir. Mais para frente do enredo, o protagonista enfrenta um quadro de hemoptise, ou, de tosse com sangue, cuja fisiopatologia também é digna de reflexão, dado que o personagem relata ter tido esse problema, que chocou o coitado do motosserrinha devido à possibilidade de ter herdado os problemas cardíacos de sua mãe. Nesse sentido, quando pensamos em hemoptise, é quase intuitivo associar esse quadro a uma doença pulmonar, só que distúrbios cardíacos também podem levar a essa manifestação.
uma vez que, fisiopatologicamente, uma insuficiência cardíaca, primariamente de câmaras esquerdas, por não conseguir ejetar o sangue para a circulação sistêmica, leva à congestão da vasculatura pulmonar, isto é, um coração que não funciona direito, faz com que o excesso de sangue que ele não consegue bombear se acumule no pulmão, o que torna mais propenso à ruptura de um de seus vasos responsável pela tosse com sangue. Gostaram dessa explicação, gente? Já sabiam? Comentem aí embaixo, pois chegamos ao final de mais um conteúdo. Não esqueçam de deixarem aquele like maroto e fiquem ligados que pode ser que tenha mais conteúdo aqui no canal sobre Chainsaw Man. Aproveitem também, caso gostem de assuntos mais clínicos, para me seguir lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima!